Olá, eu sou da turma de Biologia 4 do Instituto IFMG Campus Cambuí. Eu e meu grupo iremos apresentar para vocês, falar um pouco para vocês sobre espelhos planos. O meu grupo, os seguintes integrantes sou eu, que sou o Anderson Santos Martins, o Felipe e o Vinícius, que irão apresentar depois. Eu vou começar falando sobre a reflexão da luz. Sendo assim, a luz incide sobre uma imagem refletora e volta até o seu ponto de origem. Neste primeiro momento, eu estou querendo discutir com vocês as leis de reflexão que vão servir de base para a construção e caracterização dos espelhos planos. Eu agora vou fazer um desenho aqui para vocês, para depois eu explicar para vocês. Então vamos imaginar que neste desenho eu tenho a base com superfície refletora e 3 risquinhos estão na parte da base, representando que na parte de cima será a superfície que irá refletir a luz. Vamos imaginar que esse aqui é o desenho, é o espelho. Essa tem que imaginar é um espelho. Essa parte de baixo tem esses 3 risquinhos. Esses 3 risquinhos estão indicando que a parte superior desse espelho que irá refletir a nossa luz. Ele está saindo daqui, bate, incide no espelho neste ponto e virá até aqui. Vamos imaginar que um raio luminoso que está chegando a essa superfície refletora e o raio refletor, esse chamado de R1 ou raio incidente. Aqui, ó, R1. Ou raio incidente. Esse R1 e esse raio incidente é essa linha aqui formada para representar. Esse é a nossa luz que sai do ponto até o nosso espelho. Esse raio luminoso vai ser refletido por a superfície e vai voltar para o meio de origem, R2. Esse raio que for refletido é chamado de raio refletido, que é este aqui, ó, que sairá daqui, o R1, raio incidente, chegará ao espelho, sairá deste ponto aqui refletido e chegará aqui, ao mesmo meio onde ele sempre se encontrava. E o nome dele é raio refletido, ou R2, que eu usarei ali. R1, R2. Sabendo que o raio incidente está tocando a superfície na separação entre o ponto, que é este ponto aqui, neste ponto, onde o raio toca a superfície refletora, melhor dizendo, eu vou traçar uma perpendicular a essa superfície, linha chamada de linha normal. É este ponto aqui, ó. Onde ele se toca aqui, eu chamarei essa linha que eu vou traçar aqui agora de linha normal. Entre os dois pontos, o raio incidente, a linha do raio incidente e a linha do raio refletor. Vocês vão ouvir falar muito nesse tal de linha normal daqui para frente. Essa linha normal representa uma linha que é representada a partir da superfície refletora. A linha que essa é tracejada a partir onde toca a superfície da separação. Quando eu faço esse tracejado dessa linha normal, isso pode interceder a formação de 2 ângulos. Primeiramente, o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, esse ângulo é chamado de ângulo incidente, que é esse ângulo aqui, ó, que sai do raio incidente e vai até a normal. E eu chamo esse ângulo de ângulo incidente.
Por que ele chama ângulo incidente? Por causa que ele sai do raio incidente e vai até a normal. Sempre em relação à normal, sempre. Este ângulo formado por raio refletido, nós chamamos de ângulo de reflexão. Esse outro ângulo aqui, ó, formado da normal ao raio, o raio refletido, eu chamaria este ângulo de ângulo refletido. Tá dando para entender, né? Por causa que este ângulo formado aqui é ângulo incidente devido ao raio incidente, sempre em relação à normal, e esse ângulo formado aqui da normal entre o raio refletido é chamado de refletido por causa que está em relação ao raio refletido. Sempre saiu daqui, veio até o espelho, do espelho para o meio onde ele estava. Pois bem, esses dois ângulos são sempre relativos ao normal. São vários exercícios que tentam induzir a pessoa a acreditar que o ângulo formado entre o raio e a superfície refletida representam o ângulo de incidência do ângulo refletido. Isso não é verdade. Os ângulos de incidente e ângulos de reflexão são sempre relativos da normal, à linha da normal. Essa primeira lei simplesmente afirma que o ângulo de incidência de reflexão são bem com a linha normal, são coplanares. E o que é coplanar? Coplanar significa pertencer ao mesmo plano. Sendo assim, essa linha saiu daqui, veio para cá e veio para cá. Se eu tracejar, vir pegar uma linha e sair daqui para cá, não vai estar no mesmo plano. Tudo que está no mesmo plano quer dizer que está aqui, ó. Se eu fizer uma linha saindo para baixo ou para cá, tanto faz a direção. Aqui vai estar no mesmo plano. E se sair daqui para cá, não estará no mesmo plano. Muito obrigado. Essa foi a minha apresentação. E agora o Felipe dará continuação à segunda lei, que iremos falar no decorrer da nossa apresentação. Olá, meu nome é Felipe e eu vou dar continuação ao que o Anderson falou. Eu vou começar pela segunda lei. A segunda lei é a mais simples de todas. Ela apenas afirma que o ângulo de incidência e o ângulo formado entre o raio de incidência e a normal tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Se a reflexão for regular e se a reflexão for especulada, na maioria das dúvidas a gente vai trabalhar. A segunda lei, onde que incidência é igual a raio, isso é extremamente importante, porque vai nos ajudar e muito a construir a imagem do espelho plano. Esse ângulo de incidência é igual a este ângulo de reflexão. Incidência é igual ao ângulo de reflexão. Agora, este ângulo que eu vou chamar de ar, não é o ângulo de incidência. E este ângulo que eu vou desenhar é o B, não é o ângulo de reflexão. O ângulo A é o ângulo entre o raio incidente e a superfície refletora. Isso caracteriza um ângulo de incidência, pois é sempre relativo ao normal. Agora o ângulo B é formado entre o raio refletido e a superfície refletora. Isso não caracteriza o ângulo de reflexão, pois ele é relativo ao normal. Mesmo esses dois ângulos, não sendo ângulo de incidência e de reflexão, eles são iguais. O ângulo A e o ângulo B, apesar de ser os ângulos de incidência e de reflexão, eles são idênticos, ok? E com base nessa discussão toda, que a gente pode dar uma olhadinha aqui na construção da imagem. Vou construir um espelho aqui
Vamos supor que isso aqui é um espelho. E aqui a gente vai trabalhar principalmente as características, dizer como a imagem em um espelho plano e quais são suas propriedades e suas características. E para isso vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu tenho um espelho plano aqui, onde que tem 3 risquinhos e estão para o lado de cá, que indica a face da esquerda, que vai refletir a luz. Aqui eu tenho um objeto qualquer, que é colocado diante desse espelho plano. Então a primeira observação, e que o povo acha, muitas pessoas acham, é que o espelho plano é um vidro especial. O espelho plano, ele é um pedaço de vidro normal, ok? Onde uma das suas faces é colocada, okay? numa película prateada. E essa película prateada é colocada em uma das faces dessa placa de vidro, que confere essa placa de vidro o caráter de ser um espelho plano, tanto que o espelho mais antigo apresenta alguns pontos pequenos de ferrugem, indicando que essa película prateada e que aquela que produz o efeito de reflexão da luz está enferrujada com o passar do tempo. Então o espelho, recapitulando, o espelho plano nada mais é uma superfície de refletora plana, feita de uma placa de vidro ou de uma das duas classes, que são que se cola essas películas prateadas. E agora, falando sobre o espelho e o objeto, vou dar continuação para o Vinícius, que vai acabar de explicar para vocês. Bom, meu nome é Vinícius, está dando continuidade aqui, nosso colega estava explicando. Aqui, esse ponto O, essa é uma imagem, tá? Ela vai estar saindo desse ponto, e vai estar batendo no espelho. No espelho, ela vai estar retornando no mesmo ponto de origem, só o mesmo traço. Eu vou estar traçando outro raio de luz perpendicular ao primeiro raio. Aqui eu vou estar traçando também um raio normal. E vou estar traçando esse raio aqui. Este raio que é o raio refletido. Percebam que este raio refletido ele está voltando, ele não está se cruzando em princípio. Ele não deveria ter formação de imagem, porque geometricamente falando, as imagens só se formam quando pelo menos 2 raios são refletidos, se cruzam. Este raio aqui, ele não está se cruzando com este raio. Para estar falando, ele não poderia ter imagem. Por que não poderia ter imagem? Olhando, você jura por Deus, você está vendo a imagem aqui. Não pode haver imagem, porque não há o cruzamento desses dois raios. Então, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar prolongando esse raio aqui, criando um ponto, e também prolongando esse raio aqui, para este lado. Então percebam que pelo menos os próprios raios que foram refletidos não se cruzam. Os prolongamentos dos mesmos estão se cruzando neste ponto. Onde os prolongamentos estão localizados geometricamente nessa imagem. Então, agora eu estou falando das características, né? As características dessas imagens formadas pelos espelhos.
Quando você se olha na frente do espelho, você não vê seu rosto maior do que ele é ou menor do que ele é. Isso significa que a imagem em relação com o tamanho é igual. Ou seja, ela é do mesmo tamanho, ela é do tamanho real. Então, a primeira característica é uma característica de igualdade. Estou colocando aqui igual. Estou falando agora da segunda característica. A segunda característica ela é uma imagem direita. Por quê? Porque se você está olhando o seu rosto de frente para o espelho, você não vai estar vendo o seu rosto de cabeça para baixo. Você vai estar vendo a imagem direita do mesmo modo que você está de frente para o espelho. E a terceira característica é que a imagem formada é virtual, pois ela é formada pelo cruzamento e os prolongamentos dos raios, que foram refletidos pelo estudo. Bom, este é nosso trabalho.